Estamos diante do que pode ser o maior erro de política econômica dos últimos 50 anos. E você precisa se proteger agora. O mercado financeiro global acordou hoje com uma ameaça que não se via desde a década de 70 nos Estados Unidos. A tensão entre a Casa Branca e o Federal Reserve deixou de ser apenas retórica de campanha e se tornou um risco real e iminente. Donald Trump sinalizou mais uma vez que a independência do Banco Central americano é um obstáculo para os seus planos de crescimento. Mas por que isso é tão perigoso e por que o seu dinheiro aqui no Brasil está na linha de tiro dessa guerra de egos? Para entender a gravidade, precisamos lembrar que o dólar só é a moeda de reserva global porque o mundo confia que o Fed é técnico e não político. O trabalho de Jerome Powell é chato e impopular, quer manter a inflação sob controle, mesmo que isso custe o crescimento de curto prazo. Do outro lado, temos um presidente que precisa entregar resultados rápidos, baixar os juros na marra e fazer a bolsa subir a qualquer custo. A história nos mostra exatamente o que acontece quando um presidente dobra o braço do Banco Central para ganhar popularidade. Olhe para o que aconteceu no governo de Richard Nixon, quando ele pressionou Arthur Burns a baixar os juros antes da hora. O resultado foi a grande inflação da década de 70. Um período de estagflação que destruiu o poder de compra das famílias americanas por uma década. Hoje, em 2026, o cenário é ainda mais complexo, porque a dívida pública americana é impagável com os juros nos patamares atuais. Trump sabe que, se os juros não caírem drasticamente, o pagamento dos juros da dívida vai engolir o orçamento do governo. A proposta de demitir ou rebaixar Powell, juridicamente, é uma zona cinzenta que nunca foi testada na Suprema Corte. Mas, o simples fato dessa conversa existir já faz o mercado de títulos ou os treasuries reagirem com pânico e volatilidade extrema. Investidores institucionais não gostam de incerteza, e não existe incerteza maior do que politizar a máquina de imprimir dinheiro do mundo. Se o mercado sentir que o Fed perdeu sua independência, a primeira reação será uma venda em massa de títulos do Tesouro americano. Isso faria os juros longos dispararem. Exatamente o oposto do que Trump deseja, criando um efeito bumerangue devastador. Agora traga isso para nossa realidade e veja como o Brasil, infelizmente, é o passageiro nessa montanha-russa sem cinto de segurança. Sempre que os Estados Unidos espirram, os mercados emergentes pegam uma pneumonia, e dessa vez o sistema imunológico está fraco. Se o dólar perder credibilidade lá fora por causa da inflação, num primeiro momento, você pode pensar que o real se valorizaria. Mas o efeito é o contrário, porque a aversão ao risco faz o capital fugir de países como o Brasil e voltar para portos seguros ou ouro. Além disso, se a inflação americana sair de controle, o Fed, ou o que sobrar dele, terá que subir os juros para patamares estratosféricos no futuro. Isso obrigaria o nosso Banco Central a manter a Selic alta por muito mais tempo, sufocando o crédito e o consumo das famílias brasileiras. Estamos falando de um cenário onde a previsibilidade econômica deixa de existir e a volatilidade passa a ser a única regra do jogo. O ouro e o Bitcoin, que reagiram com força nas últimas semanas, estão precificando justamente essa quebra de confiança na moeda fiduciária. Grandes gestores de fundos já estão montando posições defensivas, comprando ativos reais e se livrando de papéis de dívida longa. A pergunta que você deve se fazer não é se Trump vai ou não demitir Powell, mas sim se o mercado vai continuar confiando no dólar. A independência institucional é o pilar invisível que sustenta todo o sistema financeiro moderno desde o fim do padrão ouro. Derrubar esse pilar por conveniência política é abrir a caixa de Pandora de uma crise cambial sem precedentes na era digital. Para o investidor comum, o momento exige cautela extrema, liquidez e diversificação internacional longe do risco político. Não tente adivinhar o topo ou o fundo do mercado agora, pois os movimentos estão sendo guiados por manchetes e não por fundamentos. A batalha entre a vontade política de expansão e a necessidade técnica de controle monetário está apenas começando o seu capítulo final. Se Powell cair, a mensagem será clara. A impressora de dinheiro está ligada e ninguém controla os freios. Isso muda a forma como precificamos tudo, desde o preço do pão na padaria até o valor das ações da maior empresa da bolsa. Nos próximos dias, fique atento aos rendimentos dos títulos de 10 e 30 anos do Tesouro Americano, pois eles são o verdadeiro termômetro. Se esses juros subirem descontroladamente, saberemos que o mercado perdeu a fé na capacidade dos Estados Unidos da América de honrar suas dívidas sem inflacionar a moeda. Proteja seu patrimônio, evite alavancagem excessiva e mantenha parte do seu capital em ativos que não dependem da canetada de um político. A economia é cíclica, mas erros políticos dessa magnitude podem criar cicatrizes estruturais que demoram gerações para serem curadas. Obrigado por assistir até aqui.
E lembre-se que a informação é o único ativo que ninguém pode tirar de você em tempos de crise. Se inscreva no canal para acompanhar os desdobramentos dessa guerra econômica. E deixe o seu like se esta análise te ajudou a ver o cenário com clareza.